Olá, sejam todos muito bem-vindos a esse canal. Eu sou a Aline, sou terapeuta sistêmica, consteladora familiar, educadora sistêmica e filha adotiva. E por essa razão eu decidi que ia trazer um vídeo aqui para falar sobre os sintomas que os filhos adotivos podem desenvolver, mas que nem sabem que isso tem a ver com a adoção. Isso aconteceu comigo e pode acontecer com você também que está aí do outro lado. Então prestem atenção. O primeiro sintoma é o sentimento foi ótimo, o sentimento de rejeição ou exclusão. Essa é uma ferida primária que nos afeta no nosso direito de ser, de pertencer. E a gente leva para as outras relações, depois que a gente teve ali a nossa primeira interação com a nossa mãe, a gente leva essa sensação, essa ferida para as relações posteriores, para os nossos amigos, pares, companheiros, companheiras, etc. A ferida da rejeição, ela é uma ferida muito, muito profunda, acontece normalmente com o genitor do mesmo sexo que você, então no meu caso, mulher, minha mãe, se você estiver assistindo for homem, com seu pai, e ela é como se a gente realmente não se sentisse no direito, de ser. A gente começa então a desenvolver uma couraça, um curativo aí, uma defesa que nos faz escapar das situações, das pessoas, da realidade tal qual ela é. É muito comum crianças que têm essa ferida ativada se refugiarem em jogos, leitura. São crianças que têm o corpo físico muito magro, que se escondem, cujas visitas na casa ali não veem que ela está ali. São crianças muito quietas, que evitam se expor, que evitam dar sua opinião. Que num trabalho em grupo na escola, por exemplo, vão sempre se colocar num papel secundário, num papel de coadjuvante. Futuramente, isso no âmbito profissional tem um impacto muito grande, que são as pessoas que têm uma timidez, uma certa dificuldade de se colocar e acabam aceitando a opinião do outro para não ter que colocar a sua e entrar em conflito. Não vou entrar muito na ferida da rejeição aqui não, mas esse é o primeiro sintoma que você precisa olhar para dentro de si. Se você se sente rejeitado, se você se sente não pertencente, se você se sente não no direito ali de se colocar nas situações. O segundo sintoma que eu tenho para trazer para você, filho adotivo, é a sensação de inadequação. Então é como se você estivesse nas situações, nos lugares, nos relacionamentos e algo ali não tivesse muito bem colocado. É como uma peça de um quebra-cabeça quando ela não encaixa direito, você não se sente adequado. Eu passei por isso longo tempo da minha vida, E aí a gente pode olhar também com zoom, abrir a tela aí para a nossa profissão. Se você não se sente adequado na profissão que escolheu, no curso que escolheu, na faculdade, na escola, com seus amigos, você pode estar cercado de gente e sempre sentir que você não faz parte daquilo ali, que aquele contexto não é adequado a você. O terceiro sintoma que eu trago para você e para mim hoje, é o sintoma com o qual eu ainda lido, que eu tenho que toda vez estar me lembrando, então para você pode ser muito útil também. Percebam que eu ainda venho curando minhas feridas, muito embora já tenha caminhado aí algumas milhas no autoconhecimento e no trabalho que eu desenvolvo também com filhos adotivos, com pais adotivos e nas constelações familiares de maneira geral, que é a sensação de insuficiência. É como se nada tivesse ainda aquele gostinho de satisfação, Sempre falta um pouquinho mais. Então, deixa eu exemplificar melhor. Sabe quando você pega um prato de comida e um prato de macarronada, suponhamos que macarronada seja a sua comida favorita e você coloca lá com almôndegas, ou seja lá o que for que você goste, queijo, molho, e aí você olha e fala assim, ai, não era bem isso que eu queria. E daqui a pouco você pega uma outra comida e fala, isso aqui também não era o que eu queria,
o filho adotivo ele tem isso consigo mesmo, então ele não é suficiente para si, ele não se basta, tá? Então é como se sempre faltasse, por exemplo, no âmbito profissional, mais um livro para ser estudado, mais um curso para ser executado, para ser visto, para ser feito, mais uma palestra. Somente depois daquele próximo teste que eu passar, eu vou estar pronto para fazer tal coisa. Somente depois que eu tiver aquele elemento, eu vou estar bem para executar essa ou outra atividade. Então, principalmente aí no âmbito profissional, essa sensação de insuficiência atrapalha demais e a gente precisa combater isso, não como um bom combate, como diz Paulo, mas de maneira, primeiro, a acolher isso, a se sentir suficiente. Sim, você é suficiente, tudo que você precisa já está à sua disposição, né? A vida, que é o principal, já se fez para você, então com isso você caminha. Mas para isso a gente precisa olhar de maneira mais profunda para o cerne da questão que traz esses 3 sintomas que eu falei para vocês: a rejeição, a sensação de insuficiência e o sentimento de inadequação. Óbvio que todos eles estão interligados, mas a gente trabalha um a um para compreender e saber como que a gente vai começar a aplacar. Eu não falo de cura totalmente, né? Eu acho que a gente não pode ser também leviano, falando, não, você vai sair daqui curado em 3, 2, 1, fazendo isso aqui. Porque até hoje eu trabalho com essa sensação de insuficiência. Para eu gravar um vídeo aqui para vocês, por exemplo, eu sento, eu escrevo, aí eu falo que não vai dar porque tenho uma mente muitas vezes caótica, agitada. A hiperatividade mental é um sintoma, só que a gente não vai falar dela aqui porque precisa de um vídeo só para falar sobre hiperatividade. Eu trabalho com crianças e adolescentes cujos pais adotivos ou não trazem para mim essa demanda. E que eu acho que eu preciso ler mais um parágrafo do livro tal, me preparar mais um pouquinho para ter essa autenticidade para falar para vocês. Então percebam que a sensação de insuficiência, ela tá bem conectada aí com a falta de autenticidade, que na verdade tem a ver com o nosso histórico de ser filhos de 2 pais e ser criados por outros pais. Mas isso é um assunto para a gente falar aí no particular, no privado. São muitos sintomas, são muitos traços, mas eu acredito que com esses aí você já tem um bom material para começar a trabalhar. Como que trabalha então? Primeiro, se vendo como íntegro, como inteiro, entendendo que já tem tudo. Como que eu faço isso, Aline? Você já falou e tá falando de novo a mesma coisa. Meu filho, se você tem um umbigo, você olha para o seu umbigo e pensa assim, já fui alimentado, nada me faltou. Porque o único lugar, de plenitude do ser humano é no ventre da própria mãe, é no útero. Qualquer ser humano que já esteve no útero de uma mãe, que tem um umbigo, que foi alimentado, já teve o que precisava para viver. A gente ri, a gente faz uma ironia, mas é verdade. Trazendo isso para o que é mais sagrado, é a vida que é tudo que a gente precisa, né? Se a gente está aqui, a gente tem condições de seguir adiante. Então, como um mantra, se repetir isso toda vez. Eu já tive tudo que eu precisava. Eu já tenho a vida e agora eu vou fazer algo bom com isso. Eu sou suficiente, o que eu tenho pode ser importante para alguém. Principalmente para vocês que são adotados, que foram adotados e que têm filhos, né? Se a gente fica nessa coisa de olhar muito para o que passou, para o que está lá atrás, para as feridas, a gente possivelmente não está olhando para a nossa sequência aqui, para a nossa continuação, que é os nossos filhos. Então isso é muito importante, eu espero que vocês tenham isso em mente. Pratiquem isso dia após dia. Cuidem dessa criança que está interna aí, a sua criança interior, porque quem traz os sintomas, na verdade, não é o adulto. O adulto, muitas vezes, ele está com tudo muito bem elaborado, né? No plano cognitivo, tá tudo muito bem amarradinho, costurado. Eu entendo, eu compreendo, eu sei que era assim, sei que era assado. A gente traça teorias, né? Desenha cálculos para falar que tá tudo muito bem. Só que a nossa criança, essa que foi separada da mãe, sobretudo, né? Principalmente depois dos pais, dos irmãos,
de quem quer que seja, essa criança carrega essas feridas e é para ela que a gente tem que estar olhando dia após dia. Né? Existem programas aí na internet, pessoas que vendem programas incríveis sobre a cura da criança interior e tal. Então a gente precisa estar todo o tempo se lembrando disso. Eu vou deixar para vocês aí embaixo os meus contatos, caso vocês queiram agendar uma sessão, fazer uma constelação familiar ou um programa de mentoria comigo. Também tem um e-book que começa a falar sobre isso, sobre como eu passei por tudo isso, com exercícios práticos para vocês fazerem aí no dia a dia. Qualquer coisa é só mandar um recado, vocês me acham também no Instagram. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!